Olá, meu querido aluno do terceiro ano. Vamos fazer agora uma revisão para o segundo ano com os assuntos de trigonometria no círculo e funções trigonométricas. Esta é a terceira semana do primeiro volume do PET 2021. Eu sou a professora Idelma e vamos lá? Não podemos falar da trigonometria sem começarmos no triângulo retângulo. É de onde tudo surgiu. Então vamos ver as medidas no triângulo retângulo. Primeiro, o lado que está oposto ao ângulo reto, e ângulo reto é esse aqui que tem essa representação aqui de um quadradinho com um pontinho no meio. O reto tem 90 graus, né? Então, o ângulo oposto é o que está do lado de lá do ângulo de 90 graus. Né? O lado oposto é a hipotenusa. E os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse cateto aqui, beta, e vou esquecer agora o alfa. Então, na trigonometria, dentro do triângulo retângulo, a gente inicia com um dos dois ângulos. Certo? Então, agora eu vou dar uma riscadinha aqui no alfa, que eu não estou precisando dele. Então, eu quero só o ângulo beta. Esse cateto que está junto do ângulo beta, ele é adjacente. Ó, lembra que o J vem de junto. Então, esse cateto aqui é o cateto adjacente. E o que está do lado oposto ao ângulo beta, oposto, é o cateto oposto. Do outro lado, ele tem que ser oposto. Certo? Então, ao invés de, por exemplo, se aqui fosse seno de beta, seria, mas qualquer seno de qualquer ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o que é o seno? É a medida desse cateto dividido por esse lado aqui, ó, da hipotenusa, que geralmente não, que é o maior lado do triângulo retângulo. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno é esse cateto que está aqui, dividido pela hipotenusa. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, olha aqui. Cateto oposto, CO. Hipotenusa, HI. Cateto adjacente, CA. Então, seno ficou corri. Cosseno, caí. Tangente, coca. Corri, caí, tomei coca. Corri, caí, tomei coca. Corri, caí, tomei coca. Seno, cosseno e tangente. Corri, caí, tomei coca. Então, isso aqui é uma brincadeirinha que a gente usa para memorizar as fórmulas, tá? E tem também essa famosa tabelinha notável, de ângulos notáveis, que é de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Olha, o seno e o cosseno, tudo sobre 2. Tá tudo dividido por 2. O seno você conta 1, 2, 3. O cosseno é o contrário, é 3, 2, 1, é o oposto. É contrário mesmo, né? O oposto seriam sinais diferentes. Então, raiz de 2, raiz de 3.
Não tem raiz no 1, porque raiz de 1 é 1, é raiz exata, né? A tangente, 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Ó, não seria igual ao cosseno, né? Raiz de 3 sobre 3. De 45 é 1 e de 60 é só raiz de 3. Tangente é seno dividido pelo cosseno. Por isso que aqui de 45 é 1, ó, esse número, que é idêntico a esse. Quando a gente divide um número por ele mesmo, o resultado dá 1, né? Então, tá bom. Mais vezes a gente vai voltar aqui. Então, seguindo. Então, vamos a um exercício. Por exemplo, aqui vamos para a pergunta primeiro. A que distância x da parede Paulo deve apoiar essa escada no solo? Utilize seno. Então, olha aqui, ó, tem um desenho que forma aqui um triângulo retângulo e tem um ângulo de 60 graus. Junto aqui do ângulo de 60 graus, eu tenho uma medida x. Se é x, é o que a gente tem que encontrar. Então, esse x aqui é o cateto adjacente. Esse x é o cateto adjacente. E o lado que nós temos a medida, o 8, está de frente para o ângulo reto. Então, ele é a hipotenusa. Então, a hipotenusa mede 8 e o cateto adjacente é o que temos que encontrar, é o x. Viram que aí não precisa nem ler esse contexto? Então, vamos lá. Eu tenho seno, cosseno, tangente. Seno, corri, cosseno, caí. E tangente coca, né? Então, nós vamos precisar de cair, que é o seno. Seno de que graus? Seno de 60, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Seno de 60. Não, seno é cosseno. Volta. Cosseno é cair. Então, vamos lá. Cosseno de 60. Cosseno de 60, cair. Cosseno de 60 é meio. O cateto adjacente é o x e a hipotenusa é 8. Multiplicando o cruzado, fica 2x é igual a 1 vezes 8, que é 8. O 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo. X, então, é 8 dividido por 2, que é igual a 4 unidades de metros, né? Porque a parede está em metros, a medida x também sai em metros. Então, 4 metros, que é a resposta da letra A. Beleza? Vamos para o próximo. Agora aqui no exercício 2. Tem um pequeno enunciado, né? Então, olha, observe a figura abaixo e determine a altura H do edifício. Sabendo que AB mede 25 metros e seno de θ é igual a 0,6. Então, aqui está meio apagadinho nesse exemplo. Aqui seria o θ. O H, então, nós temos que encontrar. Esse aqui, então, é o cateto oposto, né, que está do lado oposto ao ângulo θ. E o que a gente tem?
AB mede 25 metros. Então, esse lado AB aqui, ó, a distância, essa distância aqui, dá uma distância de baixo até o ponto superior aqui do edifício, 25 metros. E esse 25 metros é a hipotenusa. Então, olha, cateto oposto, hipotenusa. Corri é o seno. Ó, e ele falou que temos que usar o seno. E nós não vamos brigar com exercício, não. Então, é o seno de teta. É corri. Seno de teta é 0,6. Cateto oposto é o H. Hipotenusa, 25. Esse 25 ficou muito feio. Vamos fazer outro. Aí, melhorou. Então, não tem nada aqui embaixo, né? É porque é 1. Então, multiplicando o cruzado, fica 1H é igual a 0,6 vezes 25. Seria 60% de 25. 1H é H. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Tem uma casa decimal, a gente põe um 0. Então, a altura do prédio é 15 metros. 15 metros também, letra A. Amei. Vamos para o próximo. Bom, aqui nós temos uma torre e tem que procurar a altura. E foi dado uma medida aqui. Tem um triângulo retângulo que não está apoiado no chão. Olha, ele está a uma altura de 1,70 m. Então, aqui, ó, a distância dessa pessoa, o lado desse triângulo aqui, que vai da pessoa até a base da torre, é 28 metros, 20,48 metros. Ou seja, 20 metros e 48 centímetros. E quer procurar a altura. Eu posso achar a altura do triângulo e depois eu somo com 1,70, né? Então, vamos primeiro achar a altura do triângulo. A altura do triângulo. No triângulo, eu tenho o lado conhecido aqui como sendo o cateto adjacente. E o lado oposto à altura é o cateto oposto. Então, olha aqui. Corri, caí, tomei coca. Qual que a gente toma? Com quem que a gente toma coca? Com a tangente. Então, é tangente de 38 é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 38 é aproximadamente 0,78. Que é aproximadamente o cateto oposto. H, não, põe o cateto oposto, né? Porque não é altura. Dividido pelo cateto adjacente, 20,48. Então, o cateto oposto é aproximadamente 0,78 vezes 20,48.
Então, temos que o cateto oposto é 15,97 metros. Aí, o mais afoito vai marcar na letra A, né? Só que não esqueçam que nós encontramos a altura do triângulo e a altura da torre, a gente tem que acrescentar mais 1,70 m. Então, a altura da torre é os 15,97 somados com 1,70. Isso aqui vai ser aproximado, né? Porque nós usamos uma aproximação da tangente. Aproximadamente dá 0. 7 mais 9 dá 16, vai 1, 2. 2 com mais 5 são 7, a vírgula aqui. E 17,60. Aqui é 67, né? 0 mais 7 é 7. Oi, cuidado. Então, vamos lá. 7 mais 0 é 7. Corrigindo aqui, 7. Então, 7 mais 9, 16, certo? Vai 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 5, 7. E esse 1 aqui soma com 0, né? Que fica 1. Então, dá 17 metros e 67 centímetros. E essa é a resposta pedida para o exercício 3, que é a letra B. B de bom. Continuando. Então, agora nós vamos entrar no ciclo trigonométrico. Esse aqui é o círculo trigonométrico, mas vamos entrar no ciclo trigonométrico agora em graus. Bom, tem umas etiquetas aqui que estão em branco, é onde a gente vai colocar as medidas dos graus. Como o ponto inicial é aqui, né? Então, aqui está o 0 graus. E o ponto inicial também é o final. Então, ele termina aqui na volta completa, em 360 graus. Então, quando a pessoa fala que vai dar um giro de 360 graus na vida, quer dizer que ele não vai sair do lugar. Ele vai andar, andar e chegar no mesmo lugar. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou muito mal feito. Então, para dar uma mudança na vida, tem que ser um giro de qualquer um dos ângulos. Oh, meu Deus, calma. 0 graus. Que é igual a 360 graus. Agora ficou melhor. Com 90 graus, nós temos o ângulo de 90 graus, porque esse aqui é o sentido positivo, é o sentido anti-horário, né, que a gente conta os ângulos. Com mais 90 graus, chegamos aqui em 180 graus. Com mais 90, temos 270 e com mais 90 fechamos a volta em 360. Bom, estão vendo essas retas aqui do eixo X e do eixo Y? Sim, aqui é como é o centro do plano cartesiano. Então, aqui entre elas está o valor 0, tá? No encontro das retas está o valor 0. 0 para o Y e 0 para o X.
No eixo X, esse que está deitado, a gente tem os valores do cosseno. E no eixo Y, o que está em pé, a gente tem os valores do seno. Então, vamos ver. Seno de 0 graus. 0 graus está aqui. Eu faço a projeção dele até chegar no eixo Y. E o que é que eu encontro aqui? O valor 0. Seno de 90 graus. 90 está no eixo dos senos. Eu não tinha falado qual é a medida do raio dessa circunferência. O raio da circunferência é igual a 1. O raio da circunferência é igual a 1. Então, aqui o 90 graus está no eixo do seno. Nesse ponto, de 0 até aqui, mede 1. O 180 não está no eixo do seno. Ele está no eixo X. E a projeção do eixo X para o eixo Y é o 0. O 270 está no eixo dos senos, só que está abaixo de 0. Se o raio é 1, isso aqui é 0, aqui é menos 1. E 360 não está no eixo dos senos, está no eixo do X. E a projeção do eixo X no eixo Y é o 0. A projeção é onde que eles se encontram. Aqui no 0. Pronto. Agora vamos ver os cossenos. Cosseno de 0. Cosseno é o eixo X, né? Então, 0 graus está aqui nesse ponto. E aqui vale 1. 90 graus não está no eixo X. E a projeção de 90 aqui projeta no 0. 180 está aqui no eixo X. Só que à esquerda de 0. Então, aqui vale menos 1. 270 não está no eixo de X, está no Y. E a projeção do Y em X é o 0. E 360 está no eixo do X. E aqui o cosseno vale 1. Bom, e a tangente? A tangente a gente vai dividir o seno pelo cosseno. Então, seno de 0 é 0 dividido por 1. Qualquer número que divide o 0 é sempre 0. Então, 1 dividido por 0 é 0. 0 dividido por 1 é 0. 0 dividido por 1 é 0. 0 dividido por menos 1 também é 0. Mas não existe divisão por 0. Então, 1 dividido por 0 não tem como. Então, aqui nesse ponto, a tangente não está definida. Porque não existe tangente nesse ponto. Ela é interrompida nos eixos verticais, né? No eixo vertical. Quando a gente vai medir ela no eixo vertical, ela é interrompida. Então, vamos agora completar aqui com os graus. Olha, 90 dividido por 2 é 45 graus. Então, aqui na metade do primeiro quadrante, eu tenho 45 graus. Aqui eu dividi 90 em 3 partes. Então, cada uma delas é 30, né? E 30 mais 30 dá
60. Então, aqui está em 30, aqui 45, aqui 60 graus. Ó, 90 mais 30, 120. 120 mais 30, 150. 180 mais 30, 210. 210 mais 30, 240. 270 mais 30, 300 graus. 300 mais 30, 330 graus. Aí, o que é que ficou faltando? Os que tá aqui a 45 graus. 90 mais 45 dá 135. 180 mais 45 dá 225. 270 mais 45 dá 315 graus. Então, terminamos de montar aqui a circunferência trigonométrica em graus. Para que é importante essa circunferência? Então, por exemplo, eu quero saber o seno de 30 graus. Seno de 30 graus, eu venho na circunferência e venho aqui no eixo Y. Encontro o meio. Cosseno de 30, no eixo X, raiz de 3 sobre 2. Por exemplo, 240 graus, eu quero saber o seno, é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, menos meio. De 135 graus, o seno, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno, menos raiz de 2 sobre 2. Então, essas linhas vermelhas aqui é para dar os valores do seno e cosseno de cada um desses ângulos. Beleza? Então, agora vamos para o ciclo trigonométrico em radianos. Em radianos, nós temos que a volta completa é igual a 2π radianos. Então, aqui começa a volta, 0, que não é em graus mais, né? 0 radianos. É igual a 2π. O π ficou muito encostadinho. O 0 ficou parecendo um D. Vamos de novo. Ó, 0 é igual a 2π. Metade de 2π é 1π, ou π. Então, está aqui. Metade de π é π sobre 2, que coincide com o ângulo de 90 graus. Então, cada quarto da circunferência é π sobre 2. Então, aqui eu tenho 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Agora, a metade de π sobre 2 é π sobre 4. Então, 45 graus equivale a π sobre 4. Então, aqui eu tenho 1π sobre 4, 2π sobre 4. Aqui eu tenho 3π sobre 4. Quatro π sobre 4, 5π sobre 4. Seis π sobre 4, 7π sobre 4. E 8π sobre 4, que é igual a 2π.
Então, gente, isso aqui é proporcional. Então, eu tenho essa parte aqui, que é 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4, fecha em 8π sobre 4. Por que aqui está 2π e não 8π sobre 4? Porque 8π dividido por 4, 8 dividido por 4 é 2π. Então, esses aqui já estão simplificados, certo? Os que estão em brancos, a gente vai completar. Então, olha aqui, π sobre 2 dividido por 3, que é 90 dividido por 3. π sobre 2 vezes 1/3. É π sobre 6. Então aqui é π sobre 6. Então, aqui eu tenho 2π sobre 6. 60 graus é 2π sobre 6. Simplifico por 2, fica π sobre 3. Então, olha, aqui é 30, 60 graus. Então, aqui eu tenho 1π sobre 3. Aqui eu tenho quantos π sobre 3? 2π sobre 3. Aqui é 30, 60, né? Aqui, ó, π sobre 3, π sobre 3. Aqui, ó, 60, ó, 60, com mais 60, com mais 60, com mais 60, com mais 60, fechou aqui 60. Então, agora vamos só em π sobre 3, ó. 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3. 5π sobre 3. 6π sobre 3, que dá 2π. Agora, o que é π sobre 6? Aqui, ó, é de 30 em 30. Então, 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6. Seis π sobre 6, 7π sobre 6. 8π sobre 6, 9π sobre 6, 10π sobre 6, 11π sobre 6. E terminamos de completar aqui com π radiano. Ai, professora, mas se eu quiser saber qualquer ângulo em radiano, se eu tiver em graus? Gente, vocês podem fazer pela regra de 3. Então, vamos ver um ângulo aqui que nós fizemos. Por exemplo, 120 graus. Então, eu sei, eu quero encontrar 120 graus. Eu vou pôr que vale x radiano. O que eu sei de ângulo? Eu sei que 2π é a volta completa. Desculpa, gente, é completa. E a metade da volta é π. Fica mais simplificado. Mas se eu quiser usar que 360 equivale a 2π, eu posso também. Vai dar o mesmo resultado, só que eu vou ter que simplificar um pouquinho mais. Se é regra de 3 direta, proporcional, a gente multiplica cruzado. X vezes 360 é 360
x é igual a 120 vezes 2π. 2π vezes 120. X, então, é 240π. Opa, 2π de novo. Não, é 240π dividido por 360, que está multiplicando o x. Podemos começar simplificando pelo zero, né? Os dois têm zero. E os dois são divisíveis por 12. Ó, 24 vezes 2... 12 vezes 2 é 24 e 12 vezes 3 é 36. Então, simplificando por 12, fica x é igual a 2/3 de π radiano. Olha aqui, 2π sobre 3 é a mesma coisa que 2/3 de π, certo? Então, eu poderia encontrar todos eles pela regra de 3. Mas posso encontrar como foi feito aqui, pelas proporções, por fração, né? Então, vamos prosseguir. Bom, aqui nós temos uma relação trigonométrica fundamental. Nós temos um triângulo retângulo, né? Aqui temos o 1, que é a hipotenusa. E qual que é a primeira fórmula que a gente aprende lá no 9º ano do triângulo retângulo? É a relação de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu comecei pelo cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1. Passando para cá o seno de x, vamos mudar toda a equação? Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Essa é a relação fundamental trigonométrica. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Beleza? Então, nós deduzimos uma fórmula. Eu tenho aqui o gráfico da função seno. Então, aqui, ó. Lembram que seno de zero é 0. Aqui. Seno de 90 graus é 1. Seno de 180 graus é 0. Seno de 270 graus é menos 1. Seno de 360 graus é 0. Então, esse aqui é a volta completa. Daqui até aqui, eu tenho a volta completa. Essa função é contínua, mas ela se repete em períodos. Períodos da volta completa, que é igual a 2π. A volta completa é 2π. Então, nós temos que o período é 2π. O domínio, se essa função vai se repetindo, ela é contínua, o domínio, que são os valores de x, é o conjunto dos reais. E a imagem? A imagem é os valores do y. Então, vai de menos 1 a 1.
Ó, aqui, ó, menos 1 é o limite aqui embaixo e 1 é o limite em cima. São todos os valores de y que estão nesse conjunto de menos 1 a 1. Então, fechado em menos 1 até 1 fechado também. Então, esses símbolos aqui, a gente põe fechado virado para o número e quando é aberto é virado para fora. Os sinais no primeiro quadrante é onde estão esses pontos aqui, ó. Tá aqui no primeiro quadrante, aqui eu tenho x positivo, y positivo. Se é seno, a gente olha no y, né? Todo y positivo aqui. Vamos aqui no círculo primeiro, ó. No primeiro e no segundo quadrante, o seno volta aqui para o eixo y. Então, acima de 0, os sinais são positivos. E abaixo de 0, os sinais são negativos. Certo? Então, os sinais no primeiro e segundo quadrante, positivos. Terceiro e quarto, negativo. Olha, primeiro e segundo eu estou acima do eixo x. Então, todo valor de y aqui, ó, que eu olhar no eixo y, vai ser positivo. O terceiro e o quarto estão abaixo de 0. Então, todo valor de y vai ser negativo. Então, os sinais é com relação ao y, certo? E quais quadrantes são crescente e decrescente? É só eu olhar aqui, ó. Tá subindo no primeiro quadrante, é crescente. No segundo quadrante está descendo. Então, é decrescente. No terceiro quadrante, continua descendo. Decrescente. Mas no quarto quadrante sobe. Então, é crescente. Certo? Então, aqui está a função seno. E agora, vamos para a função cosseno. Olha, parece ser irmã da função seno. Só está um pouquinho assim, deslocada, né? Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante. Até aqui o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tá? Aqui. Então, ó, o cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, cosseno de 270 é menos 1, cosseno de 360 é 1. Não. Cosseno de 180 é menos 1, de 270 é 0 e de 360 é 1. Então, vamos analisar. Ela também é uma função periódica que começa aqui e termina aqui em 2π, ou 360 graus. Então, o período dela é de uma volta completa. A cada volta completa, ela tem um comportamento que se repete. Então, vamos supor que é 2π. O domínio, ela como a função seno, ela também tem continuidade à esquerda e à direita, ininterrupta. Então, o domínio é o conjunto dos valores de x, que é real. A imagem vai de menos 1 a 1, fechado. Menos 1 a 1. São os valores de y. Os sinais. No primeiro quadrante está acima de x, então é positivo. No quarto quadrante, que está à direita, né?
do y é positivo. E o que tiver à esquerda vai ser negativo, porque daqui o x é negativo, daqui o x é positivo. Então, primeiro quadrante positivo, segundo negativo, terceiro negativo e quarto positivo. Agora vamos ver qual é crescente. Ela começa decrescente, né? Que vão diminuindo os valores. Decrescente, tá bom. Dec, tá bom. Continua decrescente. Continua descendo. Depois ela começa a subir. Ela é crescente. E continua subindo. Crescente. Uma curiosidade que eu acho sobre a função cosseno é que se nós observarmos desse ponto até esse, nós temos aqui uma bacia, né? Uma bacia geográfica, por exemplo, onde passa um rio, né? Eu lembro essa forma de uma bacia. É uma bobeira que eu acho só. Então vamos seguir agora para a função tangente. Olha, a função tangente é bem diferente. Bom, gente, essa função tangente é um pouco diferente da seno e cosseno, né? Não são senoides. Vamos buscar aquela imagem com os valores do seno, cosseno e tangente que nós fizemos lá atrás. Só um minuto. Aqui está o quadro, né? Então, nesses valores aqui de 90 e de 270 graus, a gente viu que essa divisão por zero é impossível, né? Por isso que não existe. Então, presta atenção aqui. Tangente de zero é zero, certo? 90 graus está aqui. O que acontece aqui? Tem uma interrupção. 90 graus, que é π sobre 2, né? Vamos pôr aqui π sobre 2, porque a gente trabalha em radianos. Porque radianos é a linguagem universal. E aqui, mais meia volta, eu tenho 3π sobre 2, que é o 270. Aqui também a tangente não existe. Então, ela não encosta aqui nesses valores. Ela continua para cima, para infinito, e continua para baixo até infinito. Mas ela não passa, não ultrapassa aqui, ó, onde tem o π sobre 2. E nem o 3π sobre 2. Então, o que nós podemos dizer do domínio? Os valores de x. Vou pôr que o domínio pertence... O x pertence aos reais, tal que o x tem que ser diferente de π sobre 2, né? Que é 90 graus, mais todas as voltas que tem mais π. Agora, como que eu ponho todas as voltas? O número de voltas eu represento por K, mais Kπ. Então, a cada π sobre 2 mais π, cada π, então, tantos π's forem necessários, é Kπ. K é o número de voltas. Agora, a imagem aqui, ó, que ele vai para mais infinito aqui para cima. E para baixo ele vai para menos infinito. Então, a imagem é o conjunto dos reais. Não tem interrupção no y. Agora, o período, gente. A cada π, ele faz essa volta aqui, ó, esse percurso. Então, aqui o período não é da volta completa, é de meia volta. Então, o período é π. Então, olha, no primeiro quadrante,
a tangente é positiva, né? Então, sinal positivo. No segundo quadrante, essa parte aqui está abaixo do x, ele é negativo. No terceiro quadrante, positivo. E no quarto, primeiro positivo, segundo, terceiro positivo e quarto ele vem aqui negativo. Então vamos ver. A função aqui está crescendo, 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 quer dizer, ela está sempre aumentando o valor. Então ela é crescente em todos os quadrantes. Vamos ver onde é que a função tangente se encontra, né? Onde que a gente encontra ela? Porque o seno é no eixo Y, o cosseno é no eixo X. E a tangente, onde vai ser? Então, vamos ver onde